Boa noite, queridos, tudo bem? Que bom a gente poder estar junto nessa quinta-feira mais uma vez. Eu estou aqui com o pastor David Andreoli, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Porto Feliz. Boa noite, pastor Paulo. Boa noite. E boa noite aos queridos amigos e irmãos da Igreja Batista aqui de Porto Feliz. Isso. Por que a gente está aqui hoje? Seguinte, eu tenho pensado e orado e entendido a gente fazer no mês de julho. Temos 5 quintas-feiras e nós fazemos então um estudo bíblico baseado na primeira carta de João. Porque a primeira carta de João, ela tem também 5 capítulos que dá certinho. Alguém vai dizer, então é por uma questão de calendário? Não. Na verdade, quando eu olhei o calendário e olhei a carta, eu vi que encaixava o número de capítulos de semanas, mas por causa da temática e da propriedade dessa carta para o nosso tempo. E aí peguei o texto, fui ler tal e lembrei que o pastor David já tinha mandado para mim uns vídeos de estudo nessa carta que ele tinha feito com o pessoal aqui. Aí eu pensei, mas por que eu vou repetir o processo se alguém já se debruçou sobre isso? Aí peguei os vídeos, fui olhar, liguei para ele, conversei, ele disse, tranquilo, querendo usar, tranquilo. Então, aí ele me convidou para a gente fazer esse vídeo hoje, que ainda é a última quinta-feira de junho, para introduzir a temática, né? E aí a partir da semana que vem, os vídeos que ele já preparou dos estudos, a gente estaria usando também. E depois que os vídeos fossem apresentados com o estudo, que aliás, já quero dizer para você, é um estudo muito legal, porque é quase uma leitura comentada, quase que nem é um estudo, é uma leitura comentada, né? E aí, depois que o vídeo é apresentado, então eu abro o grupo e vocês podem fazer perguntas, vocês podem fazer percepções, contribuições, né, daquilo que você ouviu. Então eu já deixo aqui para você o seguinte, na semana que vem já deixa uma Bíblia, um papel, caneta do lado, que aí você vai acompanhando a leitura, tendo as suas percepções, anotando as suas perguntas. Terminando o vídeo, eu abro o grupo e aí você pode participar com a gente também, né? Então já quero dizer, David, obrigado porque você colocou à disposição da comunidade esse material que você se debruçou, trabalhou, preparou e obrigado também por ter me convidado para estar aqui hoje, para preparar esse estudo. Acho que é muito bom você estar aqui hoje, porque já vai ambientando os irmãos aqui com o espaço, com o visual, né? Que é aqui que acontecem os estudos que eles assistirão aí, né? A partir da próxima semana. Pastor Paulo, primeiro eu me sinto honrado, né? Em aqui o senhor usar esse trabalho, esses vídeos, esses estudos, né? Eles não foram feitos assim para serem exclusivos de um momento da igreja, né? Eu não fiz esses estudos pensando, esse é o culto do dia tal. Eu vou fazer um estudo bíblico em cima de um texto bíblico. Sim. E à medida que eu comecei a fazer esses trabalhos aí, surgiu um jargão que o senhor vai ver nos vídeos, os irmãos verão também, que é, vamos ler a Bíblia juntos, né? Então, sempre no início de algum texto, de algum vídeo, eu convido os irmãos para ler a Bíblia juntos. E nós lemos. A proposta nos evangelhos, nas cartas, é que cada vídeo seja em cima de um capítulo todo. Então, o que o senhor falou, é uma leitura bíblica comentada? Sim, a proposta é essa mesmo, é ler a Bíblia juntos, e aí eu leio no meu computador, depois eu pego a caneta lá e vou rabiscando lá os textos no computador e fazendo as ligações para entendermos qual é a mensagem que aquele texto tem para nós, né? Um dia eu pensei em fazer um vídeo, um estudo bíblico e escolhi a carta de João lá, né, por algumas razões e fiz. E agora, o senhor quer estudar João por quê? Por que a carta de João, né? Quais são as razões? Olha, nas várias igrejas que Deus me deu a possibilidade de pastorear, eu sempre fiz uma sequência, ou de mensagens, ou de estudos bíblicos em João, né? Por quê? Uma primeira razão mais forte para mim sempre foi o seguinte, é que João apresenta algumas provas do verdadeiro cristão, né? E aquilo que a gente chama de uma prova doutrinária, uma prova moral e uma prova social. E como a gente vive numa realidade cristã e evangélica muito nebulosa, muito cinza, aquilo que as pessoas apresentam como sendo evidências de que é uma pessoa
de Deus, uma pessoa que é parte da igreja, são coisas muito superficiais. E aí quando você vai com provas muito superficiais, né, é como nessa situação que a gente está vivendo, né? O cara vai no hospital e diz assim, eu não estou bem. O que você tem? Eu estou com febre, então você está com Covid. Quer dizer, se você pega uma prova muito superficial, que faz parte, mas ela sozinha não diz tudo, você pode colocar dentro do mesmo balaio um monte de coisa que não tem nada a ver. Você pode achar que é tudo farinha do mesmo saco e não é, que são coisas diferentes, né? Então as provas muito superficiais é que tem levado ser recebido como igreja aquilo que não é igreja, né? E essas provas, elas sempre mexeram comigo, e por causa disso eu sempre fiz questão de fazer uma mensagem ou de fazer um estudo bíblico baseado na carta de João. Muito bom. Eu tenho certeza que o estudo da primeira carta de João me surpreendeu muito, sabe? Quando eu comecei, né, a estudar mais profundamente essa carta, a gente tem uma ideia, assim, quando fala da carta de João, você linka a um mandamento, amar o próximo, né? Que João é chamado de apóstolo doce, o amor, né? O amor, porque você tem que amar e perdoar. E aí eu começo já no primeiro capítulo da primeira carta, vendo assim, muita similaridade com o que ele faz no primeiro capítulo do Evangelho, né? Ou seja, mostrar quem é Jesus. Você começa a ler o primeiro capítulo, olha, ele falando, é dele, é de Jesus, aquele que nós vimos, aquele que nós tocamos, aquele que... o centro dele todo está na revelação de Jesus. Após estudar essa primeira carta, se alguém me perguntar assim, do que fala a carta de João? Para mim ela fala de quem é Jesus. Mas e o amor? O amor é uma consequência daquele que entendeu quem é Jesus, né? A noção de ser filho é uma consequência daquele que entendeu quem é Jesus. Quando você entende quem é Jesus, você tem firmeza, segurança, né? De quem ele é, de como ele te salvou, né? Da obra dele sobre a sua vida. Todas as transformações que acontecerão na sua vida são em decorrência disso, né? Dessa certeza. Agora você falou do começo da carta, do começo do Evangelho, né? Uma questão que eu achei interessante, que as cartas de João, as 3 cartas, elas não apresentam o nome dele, né? A carta de João, quando você vai nas cartas de Paulo, Tiago, Pedro, você tem lá Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, sim. Ele se apresenta, né? É uma carta pessoal que vai de nome para nome. No caso da carta de João, ele não tem esse nome, né? Ele não apresenta, ele não se apresenta pelo nome. E aí, alguém lendo pode perguntar, né? Você que está em casa, quando estiver fazendo seu estudo, mas onde o pessoal tirou essa ideia de que essa carta ela é de João? Uma das evidências é isso que David falou, é a similaridade de linguagem e temática do quarto evangelho e das cartas, das 3 cartas, principalmente da primeira carta. E tanto no prólogo do evangelho como no prólogo da primeira carta, ele começa no princípio, né? Fazendo sempre uma alusão ao princípio. E, além disso, a gente tem o testemunho de pais da igreja, que são aí do finalzinho do primeiro século, começo do segundo século, né? Homens que conheceram João pessoalmente, homens que estavam muito próximos historicamente, né? Você vê, eu tenho 58 anos. Um camarada que pastoreou, né, vamos dizer assim, no começo do segundo século, no ano 101, 102, 103, não estava muito longe disso do começo da igreja cristã. Sim. Né? Então, esses testemunhos também são evidência de que essas cartas elas foram realmente escritas por João. Além do fato dele ser doce doce nas cartas e doce no evangelho. Olha, eu acho que eu revejo essa informação da doçura dele, viu? Porque, rapaz, como ele pega forte no pé da gente, rapaz. E pega forte, chacoalha, né? A ponto de ser assim, olha, tranquilo, você não vai amar seu irmão, você não é filho de Deus, sabe? Pô, cadê a doçura dele? Mas é uma coisa que eu achei interessante na preparação da carta, né? De que, apesar da carta ela falar de
de anticristos, né? Apesar dela levantar heresias, ela não é uma carta apologética, ela não é uma carta que pretende primariamente combater um ensino, ela pretende primariamente pastorear pessoas. Sim. Né? Ao pastorear pessoas, ele vai falar dos erros que são perigosos, ele vai... Então é uma carta bastante pastoral, né? E tá aí um pouco da doçura, mas ao mesmo tempo, né? É a mão que acaricia e a mão que dá as lambadas. Né? Sim, porque precisa, né? Não, ele quer formar pessoas firmes, né? Desde o começo, como nós estamos falando, ele quer formar pessoas que sabem o que estão fazendo, Sim. que sabem por que estão fazendo, sabem o que tem que fazer e por que tem que fazer. Então, essas informações, né, carinhosas de falar Deus é seu pai, elas resultam nas puxadas. E aí, filho de Deus, como é que você vai andar? Né? Já que é de Deus, o que é que você vai fazer com essa informação agora? Né? É um estudo assim, que foi muito agradável de fazer. Né? Agora, sabe que quando eu fui lendo João e observando umas coisas, eu fui pensando muito também na igreja do nosso tempo. Porque uma das heresias mais abordadas na carta, conhecida como gnosticismo, por incrível que pareça, ela tem muito a ver com a igreja do nosso tempo. Por quê? A heresia gnóstica era uma heresia baseada bastante em cima da cultura grega, fazia uma divisão, uma distinção entre carne, matéria, né, e espírito. Sim. E diziam o seguinte, olha, a matéria não é influenciada pelas coisas do espírito, pelo espírito. E o espírito não é influenciado pela matéria. São duas coisas distintas, né? E aí o cara dizia, tá, mas se o espírito é influenciado, se o espírito não tem nada a ver com a matéria, como é que o espírito pode ter salvação? É pela iluminação, é pelo conhecimento. Então, se obtém o conhecimento, você é livre, é salvo, mas a matéria não interessa. E aí, esse pensamento dicotômico, ele leva ele começa mexendo com a pessoa de Cristo Jesus. Né? Então, bom, se uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o Jesus, carne, e o Cristo, espírito. Aí vem o gnóstico e diz, não, Jesus nasceu Jesus, humano, normal, comum, tal. Quando ele se batiza, o espírito vem, o Cristo vem. Aí antes dele morrer, o Cristo sai e ele morre como homem. Né? E aí começa todo um debate teológico acerca disso. Então, primeira coisa que eu fiquei pensando, antes de entrar numa segunda questão que eu acho até mais prática, algumas pessoas acham que doutrina não tem nada a ver. Igreja não precisa de doutrina? Não, as pessoas se amam, se encontram, louvam a Deus, mas a igreja não precisa ficar falando doutrina, pensando em doutrina, ensinando doutrina, e aí surgem questões como essa, que são bastante complicadas, né? E no nosso tempo, muitas heresias vão entrando por causa de pensamentozinhos que o camarada vai ensinando aquilo, mas aquilo tem um desdobramento. Sim. A outra questão, que eu acho até mais séria do nosso tempo, é a questão moral. Porque o gnóstico vem e diz o seguinte, cara, o que você faz com a carne não vai alterar o espírito. Então, usa a tua carne, vai para os seus prazeres, né? Vive do jeito que você quiser. E essa igreja do século XXI é uma igreja que as pessoas acham o seguinte, não, eu tenho meu vício, eu continuo, eu tenho a minha sexualidade, eu continuo, eu tenho o seu que lá, eu continuo, desde que eu tenha o conhecimento de que Cristo é Salvador, desde que eu tenha recebido Cristo, desde que eu tenha isso, tá tudo certo, uma coisa não influencia a outra. E aí vai essa igreja que a gente conhece no nosso tempo. E ouvindo o que você fala aí, pensando na carta, né? E é muito comum a gente ler em comentários bíblicos, assim, já na introdução. Essa carta é feita para combater o gnosticismo, né? Então você pensa em combater uma doutrina que parece, como você falou assim, uma coisa muito teórica. Uma doutrina é uma coisa lá que fala, um pensamento dos loucos lá, né? Tal, beleza. Só que como que o João combate a doutrina? Ele pode até combater uma doutrina que existia na época, mas ele está trazendo isso para uma vida prática. Sim. Ou seja, você entender que Jesus é carne e que ele também é espírito, você entender que Jesus é Deus e que ele é homem, não é uma informação vazia. É uma informação que tem que resultar na sua vida aqui, que é carne, mas também é espírito, que é carne, mas também é filho de Deus. Então é uma questão doutrinária, mas que influencia 100% na sua prática. E se você tiver uma prática exemplar
sem saber dessa doutrina, sem saber do que está acontecendo, talvez essa prática sua seja vazia, seja uma imitação. Alguém mandou você dar esses passos e você dá os passos sem saber por quê. Parece que João está abrindo os nossos olhos. Quando ele fala para você, faça isso, ele te dá a razão. Não é, olha, perdoe porque é bonitinho perdoar. Não é ame porque alguém mandou amar. Não, rapaz, ame porque você foi amado. Perdoe porque você foi perdoado. Entenda que você é filho de Deus, que você é acolhido e acolha, né? É uma prática consciente. O que eu entendo que a igreja brasileira não tem demonstrado, né? E imagino... Falta de maturidade, né? Sim. Falta de maturidade. E imagino que o caminho de conserto seja justamente o caminho da consciência, do aprendizado, né? Do ensino, né? Parece, Paulo, que ler a Bíblia não é uma coisa muito agradável. Que ler qualquer coisa não é uma coisa muito agradável para a nossa sociedade, né? E é muito mais fácil quando você, sei lá, muita gente tem que fazer um vestibular, um cursinho lá, alguma coisa, e tem que ler o livro tal. Talvez uma grande parcela da sociedade vá lá na internet e pergunte, tem livro, tem filme sobre esse livro, né? Ou seja, já tem uma resenha, tem uma resenha, alguém já leu e pode me contar, né? E isso está na nossa cultura quanto à Bíblia, né? Parece que algumas pessoas até usam assim, o pastor tal disse, o pastor tal disse. Rapaz, o que a Bíblia diz, né? E trazer a igreja para a leitura da Bíblia, para a visão e compreensão da Bíblia, é libertador. Você falou uma coisa bem legal, que João, ele vai dizer... Agora, deixa eu ver só o capítulo... Aquela parte que ele fala assim, não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque vós tendes o santo, né? Você lembra exatamente qual é o capítulo? Rapaz, eu não lembro, eu acho que está lá por 3 ou 4. Vê se a gente vai achando aí, mas ele é uma coisa bem legal. Por quê? É capítulo 2, 27. 2:27. Vamos lá, 2:27. Isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou, né? Esse versículo aqui, para algumas pessoas pode até ser uma contradição do que a gente está fazendo. Mas está dizendo aí que ninguém precisa ensinar. Então o que vocês estão ensinando, querendo ensinar para nós aí? Né? Então, assim, na verdade, nós não estamos ensinando você, nós estamos ajudando você a aprender. Né? Porque a aprendizagem não é uma coisa que alguém vem de fora e coloca na cabeça. O que nós estamos é facilitando o caminho para que você mesmo vá lendo, para que você mesmo vá percebendo, para que você vá encontrando alguns balizamentos. Né? Então o objetivo aqui não é nós dois dizermos para você como é que você tem que entender isso aqui. É abrir a sua mente. Por quê? Porque isso você deve fazer com qualquer estudo, mensagem, vídeo que você porventura venha ouvir. Sempre você tem que entender, o mesmo Espírito que em tese inspirou quem está falando, esse mesmo Espírito está em você. Esse Sim. mesmo Espírito está em você. Então, aquela pessoa, ela não é uma intermediadora, tá? O Espírito que usa aquela pessoa como intermediadora para depois chegar a você. Não. O Espírito está na pessoa e o Espírito está em você. E é o Espírito quem tem que ensinar você, né? Por isso que essa palavra do David me fez lembrar desse versículo, né? Você nunca deve simplesmente colocar na sua caixinha, na sua gaveta, as coisas que os outros disseram e pronto. Você tem que ter essa compreensão. Eu tenho o Espírito, eu tenho as Escrituras. Eu preciso, né? Ir lá, eu preciso orar, eu preciso ler e eu preciso, acima de tudo, receber o testemunho interior do Espírito. Em algum vídeo que eu fiz aqui, não lembro exatamente qual capítulo e nem que livro aqui, eu me lembro que eu fiz o caminho exatamente oposto dos youtubers de hoje em dia, né? Quando você assiste um vídeo no YouTube,
O cara começa falando, geralmente se apresentando e fala assim para você, olha, não esquece de inscrever no canal, deixar o seu like aí no canal. Eu não sei se foi exatamente no capítulo 2 ou em algum outro texto aqui, que pensando justamente nessa questão da liberdade, de Deus falar contigo, eu falei para os irmãos o contrário. Eu falei, olha, se você entende que você está tranquilo, apto a ler a Bíblia, a compreender tudo, que essa minha leitura nem vai te ajudar, nem te acrescentar, porque você consegue, e é para você conseguir fazer isso, desinscreva no meu canal. E nem deu like. Porque nós não queremos criar essa opção aí de pedágio, né, de dependência, de uma ligação que você precisa passar por mim para compreender, não. A liberdade do Evangelho, ela toma outro caminho, né? Até porque, quando o Espírito é dado no Pentecoste, exatamente esse fato está na origem da igreja, em que todos ali recebem o Espírito. Então não existe uma relação hierárquica, né, uma pirâmide de autoridade, de poder, de coisas e tal. Aliás, foi até interessante você tocar nisso. Aquela questão, as ênfases de João na questão do amor é bem forte, porque entre os chamados iluminados, né, aquela pessoa que achava que por ter o conhecimento ele estava sobre outros, havia um trato, os iluminados tratavam, né, os pneumaticoi, aqueles que eram dirigidos pelo Espírito, tratavam os psicoi, aqueles que eram dirigidos somente pela alma humana, né, pelas coisas humanas, tratavam com diferenciação. Sim, né? Sim. Como alguém de menor valor, de menor conhecimento. Eu acho até que foi mais ou menos como aconteceu no Brasil. Hoje já dissipou um pouco, mas num passado não muito distante foi muito forte nas igrejas de cunho pentecostal. Você fala em língua? Não. Você fala em língua? Fala. Então, quem você fala em língua, você é de uma categoria diferente. Né? Então tem o cara que é crente, batizado, e tem o cara que é crente, batizado e que recebeu o Espírito Santo. Né? E aí essa doutrina que foi tão forte na igreja cristã, na igreja evangélica na década de 80, ainda hoje existe, mas é bem menor, bem menor. Eu acompanhei no meu começo de ministério, década de 80, isso é muito forte, né? Então você tinha dentro da igreja uma categorização. E essa categorização levava quem estava por cima não tratar quem estava por baixo com amor. Sim. Tratar com desprezo, com diminuição. Né? Então, nesse sentido também a carta ela é aplicável ao nosso tempo. Eu vou abraçar você para falar um pouquinho mal dos nossos irmãos pentecostais, com propriedade, porque eu fui assembleano por muito tempo, mas antes disso, falar um pouquinho mal da gente. Não só essa questão de ter o batismo com o Espírito Santo, como o pentecostal fala, de falar em línguas, né? Causa essa divisão, mas dentro das nossas igrejas, qualquer posição causa essa divisão. Sim. Eu sou... Título, né? Isso. Eu acho que no nosso tempo é mais isso. Né? Eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero, sim, eu sou pastor. Eu sou do grupo de louvor, eu sou daqui, eu sou dali, eu tenho... Né? E aí você cria essa casta aí, né? Que é mais santo, aqueles que vão à frente, aqueles que se apresentam, aqueles que são referências, né? E esse povo até cobra bastante dos outros, dos demais do grupo, né? Cobra tudo. Mas qual que é a razão de cobrar, por exemplo, um líder de louvor? Por que ele cobra da menina lá, a forma dela se vestir, a forma dela se portar? Será que é porque está interessado com a vida dela, com a espiritualidade dela, com o crescimento dela? Ou quer manter essa imagem do grupo, de que esse grupo é composto de pessoas perfeitas? Assim, quanto mais eu definir isso, mais eu sou considerado perfeito, joinha, né? Sim. Então, existe assim ainda essa divisão, né, dos espirituais, né? Você sabe que quando eu cheguei em Porto Feliz, há 22 anos atrás, na nossa igreja, ainda era lá na parte de baixo, mas tinha a cadeira pastoral atrás, e eu ainda ia sempre, paletó, gravata, coisa e tal. Mas depois, o tempo foi passando, eu fui percebendo que toda aquela postura, tanto da cadeira como da roupa, ela alimentava essa divisão. Ela alimentava. E pior, é que eu gostava. A minha carne gostava, entendeu? Aí eu fui começando a tomar algumas posturas
parei de sentar lá na frente, você estava no banco pessoal, depois eu tirei as cadeiras, já não tenho mais cadeira, depois eu fui parando de usar paletó, depois parando de usar gravata, às vezes, num dia mais especial, um dia mais frio, um dia que eu acordei meio depressivo, que eu quero ficar mais bonitinho, tem isso, né? Tem dia que você acorda assim, cara, eu tô mal, deixa eu fazer uma coisinha pra ficar mais arrumado, né? O dia que o seu irmão tá muito fraco... Se você volta muito fraco, põe um terno melhor, que é pra ver se dá uma reforçada na coisa aí, né? Então, para diminuir essa diferença, né? Para colocar tudo num nível mais plano mesmo, sim, né? Porque a essência da igreja cristã e o bonito da igreja cristã é essa, é o irmão olhar para mim e dizer, Paulo é que nem eu, é ser humano, é pecador, ama Jesus, é salvo, e ele tem um ministério, eu me sujeito a ele no ministério dele, mas eu tenho o meu ministério, ele se sujeita a mim, né? Existe uma sujeição mútua, que aliás isso nem é temática dessa carta, mas é que a gente falou sobre diferenciação, né? Não é, mas quando você fala de irmãos, o que está acontecendo, Paulo? Calma, Né? Não tem como. O sujeitar-vos aos outros é de Paulo. Tá ok, mas o João fala que nós somos irmãos uns dos outros. Qual é a diferença, né? Não tem diferença. E você sabe, uma outra coisa que eu fiquei observando também, assim, tanto João no Evangelho como na carta, João ele trabalha muito com duas ideias opostas, né? Luz e trevas, amor e ódio, sim. Filho de Deus e filho do diabo, tem vida, não tem vida. Do João parece-me não, com certeza, ele coloca as coisas de uma maneira bem definida, né? O que é e o que não é. Ele não deixa a coisa meio assim, não, pode ser que sim, pode ser que não. Né? E isso é uma realidade que a nossa igreja precisa. As coisas elas ficaram tão misturadas, sabe? Cultura evangélica com cultura brasileira, cultura evangélica de vertente tal, com cultura cristã de vertente tal, e aí tudo meio que se mistura ali no meio, e aí o camarada vem e você não sabe se na verdade ele é do mesmo reino que você e não é, por causa dessa falta de definição clara, né? Foi o que eu comecei dizendo, a questão das provas, né? A prova moral, social e doutrinária. Então, essa colocação que João faz das coisas de uma maneira bem definida. É luz ou trevas, é preto ou branco, não tem cinza, né? Não tem cinza, ou é ou não é, ou é de Deus ou é do diabo, não tem não, eu não sou nem do diabo, eu sou coluna do meio, não tem isso, tem isso. E eu espero, você, meu irmão, eu espero que um dos resultados desse estudo é que você também se torne mais criterioso, tanto quanto a você, quanto aquilo que você abraça como sendo verdade de Deus ou como sendo igreja, né? Nem tudo que reluz é ouro, não dá para levar gato por lebre. A gente precisa ser mais criterioso nas coisas que tem a ver com o Rei de Deus. Quando você falou eu espero, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Talvez só... Já que eu respondi, faça a pergunta agora. Talvez você só tenha algo a acrescentar, né? Eu ia perguntar justamente quais são suas expectativas com a igreja lendo essa carta de João. Acrescenta alguma coisa a isso que você falou que espera? Não, exatamente isso. A minha expectativa é que nós juntos... Você sabe por quê, irmão, e sabe por quê, David? Nesse tempo de isolamento, eu meditei muito no livro de Esdras e Neemias, né? E uma das coisas que eu meditei bastante no livro de Neemias foi a questão do muro. Até uma vez conversei com você, os irmãos que ouviram as minhas mensagens sabem disso. A questão do muro, né? Que Neemias levanta o muro e um dos papéis do muro era definir com clareza o que estava dentro e o que estava fora. Né? Havia uma área do muro, que era o portão, que permitia um certo intercâmbio, mas também esse intercâmbio não era o tempo todo. Chegava na sexta, fim da tarde da sexta, começava o sábado, fechava o portão. Acabou o intercâmbio, né? Acabou o intercâmbio. Então, há definições. É verdade que na nossa vida existem áreas que a gente tem um intercâmbio com a cultura que está ao nosso redor, né? Mas há momentos, né? E há situações que esse intercâmbio não pode existir. O que está fora, o que está dentro, está dentro. Então, se essa carta nos ajudar
a ver com mais clareza isso, terá sido um grande ganho, com certeza, para a nossa vida como igreja. E eu acho que não tem, talvez, texto melhor para pensar nessa questão do muro, porque ao mesmo tempo que João fecha esse grupo falando, olha, vocês são filhos de Deus e olha como é que vocês vão viver, ele traz ainda a mensagem da consequência disso, ou seja, a mensagem do amor, que te leva a amar quem está dentro e quem está fora do muro. Né? Então não é aquele fechamento exclusivista, aquele fechamento de falar, nós estamos fechando porque somos melhores que vocês. Não, nós estamos fechando porque tem coisas malignas que não podem entrar no nosso meio. Mas as pessoas são bem-vindas, né? E as práticas de amor aqui devem transbordar para fora desse muro. Essa é uma dos paradoxos da fé cristã, né? Porque a fé cristã, ela é ao mesmo tempo extremamente inclusiva. Deus amou o mundo de tal maneira, mas ela também é extremamente exclusiva, né? Quem é, quem não é, não é. Sim. Então, eu acho que a igreja do nosso tempo, ela tem pecado por isso. Ela, no afã de alcançar todo mundo, ela esquece que ela está aberta para todo mundo. Mas quem está dentro, é povo de Deus. É uma família. É uma família, tem uma missão e coisas assim, né? Então, eu acho importante esse reforço do amor, que inclui quem não está dentro, mas que é amado, né? Mas ao mesmo tempo, olha, você é amado, mas se você não estiver em Cristo, você não está dentro. Exato. Você precisa estar em Cristo para estar dentro, né? Isso aí, meu irmão. Legal, ó, obrigado mais uma vez. Meu irmão, se prepara, se você quiser ir durante a semana já lendo a primeira carta de João, né? A gente começa na quinta que vem o primeiro capítulo, tá? E a cada semana você vai ter a oportunidade de fazer perguntas e de trazer contribuições. Que Deus abençoe cada um de nós. E olha, todas as perguntas o pastor Paulo responde, pode ficar tranquilo. Meu pensamento é exatamente o contrário. É que aquilo que eu não consegui responder na hora, eu anoto, mando pro dele, ele prepara e manda a resposta para nós. É um prazer, viu, queridos, participar aí desse momento de vocês, desse trecho dessa caminhada, né? Caminharmos juntos aqui lendo essa carta. E minha oração, meu desejo é que Deus fale ao seu coração, abençoe a sua vida e que o amor de Deus possa firmar a sua vida e transbordar de você, alcançando as pessoas ao seu redor. Amém. Bom, nós vamos continuar juntos aí, né? Ainda louvando o nosso Deus, depois tendo tempo de partilha. Vamos continuar juntos. Deus abençoe. Até mais.